boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar como se preparar para o verão que está chegando. Apesar da chuva, né? Estamos com Daniel Coimbra, que é dermatologista, e ele vai nos falar sobre procedimentos estéticos e cuidados com a pele, sobretudo nesse clima tropical horroroso. Exatamente. Vamos lá, Daniel, não pode pegar sol. Verão, não pode pegar sol. Não, na verdade, eu acho que o cuidado tem que ser o ano inteiro. E eu sou contra essas restrições ao máximo, igual não comer chocolate, não beber bebida alcoólica. A gente tem que viver. E o sol faz parte do dia a dia. Tem pessoas que sentem um prazer muito grande em estar expostas ao sol. O que tem que ter é educação e saber que o filtro solar é indispensável, não é papo de dermatologista. E o horário que a gente deve se expor ao sol também tem que prestar atenção para evitar danos maiores. A gente vê a população jovem que ela não se preocupa muito com o futuro. Então, a maioria dos adolescentes, perto dos 20 anos, se expõe ao sol torrando durante o dia inteiro. E isso vai repercutir mais tarde, não só com envelhecimento, mas também com câncer de pele cada vez mais aumentado que a gente vê nos países tropicais. Mas pode ir para a praia torrar com muito filtro solar? Não, o ideal é não torrar. O ideal tá bom, sempre... torrar no sentido meio simbólico. Mas ficar no sol, tipo de meio-dia às 3, se entupindo de filtro solar, pode? Não. Na verdade, deve-se evitar o sol de 10 às 3 da tarde, sempre. E sempre aplicar protetor e o uso de barracas, mas barracas que tenham proteção UV. Não aquelas comuns que a gente encontra na praia, que a gente sabe que você passa o dia inteiro embaixo daquela barraca e no final do dia você está todo vermelho. Não, então... esse é um investimento necessário, barraca, né, Aquele negócio, a gente tem que investir em certas coisas na vida. A barraca com tecido próprio é fundamental. Tem chapéu, tem tudo. Hoje em dia tem roupas, né? Tem tudo. Dá pra ser. Muito mais fácil. Com roupas UV, por exemplo, protege quase 100%. Então você tem uma proteção muito grande para crianças, por exemplo. Também é fácil, mais fácil de usar do que ficar passando o protetor. Então, hoje em dia só não se cuida quem não quer. Mas como bronzeia? Quem não sabe ou quem acredita. Como bronzeia? Fica tão bonito no verão, eu quero ficar bronzeada. Usar uma roupa bronzeada. Faz como? Não, assim, se você aumentar a ingesta de beta-carotenoides, por exemplo, você vai produzir um bronzeado mais rápido e a cor vai ficar mais bonita. Mas tem que ter muito cuidado com o horário que você está exposto ao sol. E a quantidade de sol que você vai pegar durante a vida também é importante. Claro. E sempre evitar os horários de 10 às 3 da tarde. Quando eu era mais jovem, começou essa onda de filtro solar, eu comecei a ir à praia às 7 horas da manhã e saía às 9h30. Eu nunca tive uma cor tão bonita na minha vida. Dizem que era uma coisa impressionante, porque você cozinha, na verdade. É igualzinho. Você cozinha que nem barro. E aí você fica aquela cor única. E a cor se mantém, né? É porque como a radiação UVB ela é mais forte no horário do meio-dia, então é aquela radiação que você queima e aquela pele vai descamar. Como você pega mais raio UVA durante a manhã, você não tem esse bronzeado e ele queima menos do que a radiação UV. Estamos bem, a gente já está com a roupa, a gente já está fazendo exercício na praia às 6 horas da manhã, mas aquele exercício pesado, com o filtro solar. Agora, me diga uma coisa, a grande polêmica do dia. Comer de 3 em 3 horas ou jejum intermitente? Então, isso não é uma regra geral, depende de quem a gente está falando. No caso de um atleta, por exemplo, que precisa de uma alta ingestão calórica, pode ser, sim, muito útil comer de 3 em 3 horas, porque se não for assim, ele não vai conseguir consumir todas as calorias e nutrientes que ele precisa. Mas falando da população geral, o que acontece? Hoje a gente está vivendo uma época de superalimentação e subnutrição, comendo muito alimentos ultraprocessados, com alta densidade calórica e com baixo valor nutricional. Aí o jejum entra como uma estratégia que pode ser, sim, muito interessante, uma estratégia de restrição alimentar, de diminuir o consumo, o aporte do excesso de calorias, mas óbvio que não adianta fazer várias horas de jejum e, quando se alimentar, não se alimentar bem. O ideal é unir uma reeducação alimentar e o jejum, quando bem indicado, pode ser, sim, muito bom. Esse negócio que você falou da dieta alimentar, ela existe algum princípio muito básico para a gente seguir ou não? A gente come mais ou menos o que a gente gosta... Tem alguns princípios muito básicos. Primeiro, evitar alimentos industrializados e alimentos ultraprocessados, na verdade. Existem bons industrializados. Arroz é industrializado. Arroz é industrializado, tem bons iogurtes industrializados. O que a gente deve evitar? Excesso de conservante, excesso de corante,
Excesso de adoçante, açúcar, farinha, esses são os grandes males. Nessa categoria dos ultraprocessados, como exemplo, Salsicha, nuggets, Nossa. sorvete, são alimentos que... Aí sorvete é duro. embutidos, né? Qualquer sorvete, qualquer marca? Não, a gente deve evitar a gordura hidrogenada. Existem bons sorvetes sem gordura hidrogenada que Tem são sorvete opções de melhores. iogurte. saudável. Exatamente, com baixo teor de açúcar, né, ou sem. Então, essas opções são certamente muito melhores. Açúcar ou adoçante? Pode ser o sabor natural dos alimentos ou não vale? Eu ainda não cheguei Prefiro nesse... O sabor natural do sorvete sem açúcar nenhuma? Se tiver que escolher, um adoçante natural, com certeza é uma opção muito menos pior do que o açúcar. Qual é o adoçante natural? A melhor opção é o stevia, mas algumas pessoas não se adaptam por causa do sabor residual amargo. Então o xilitol também é uma opção, o eritritol, são boas opções de adoçante. Deixa eu jogar o assunto, então, para o doutor Daniel, perguntando sobre alguns procedimentos que estão muito na moda. Ácido Hialurônico. hialurônico. O que quer dizer essa palavra hialurônico? Ácido hialurônico é um açúcar que existe no nosso corpo, todo ser vivo tem, que separa uma célula da outra. Então, já está presente no nosso corpo. E os preenchimentos feitos de ácido hialurônico são feitos em laboratório, por fermentação de bactéria, e eles são colocados uma química dentro para fazer ele durar mais no nosso corpo. E eles vão preencher algumas áreas que antigamente se preenchiam os sulcos, por exemplo, mas hoje em dia a gente preenche o rosto todo praticamente, devolvendo o que o paciente vai perdendo com o processo de envelhecimento. O que a gente perde com o processo de envelhecimento não é colágeno, não tem isso ou não? Não. O que é? Há 10 anos atrás se descobriu que toda a gordura do rosto ela é dividida em pequenos saquinhos, são todos separados. E a gente vai envelhecendo porque esses saquinhos vão murchando. Então a sensação que o paciente tem é que a gente está escorrendo, como se estivesse caindo. Nossa, que triste. Mas é mesmo, porque além da gravidade. E isso é perda de gordura desses compartimentos. E a gente tem uma perda óssea bem acentuada também, porque a perda óssea do rosto ela não está relacionada com osteoporose apenas. Ela está relacionada com a movimentação muscular, com a pressão no travesseiro quando a gente vai dormir. E se estima que até os 60 anos a gente tenha perdido em torno de 20 a 25% da massa óssea do rosto. Então, como a gente perde? O osso que... Eu estou aqui me sentindo desmanchado, quer dizer. Eu não devia estar viva. Se pegar uma foto antiga, a gente vai ver que o rosto... Se pegar uma foto antiga, você vai ver que o rosto era mais redondinho, a gente tinha contornos diferentes. Você tem mais bochecha. Essa bochecha, né? Isso é muito extraordinário. Todo mundo, quando é criança, tem uma bochecha aqui. A gente é mais E aí não arredondado. perde. Hoje em dia A tem um partir dos procedimento 25 que tem não gente existe. querendo tirar a bochecha, chama bichectomia. Não, né? não, mas aí é diferente. Isso é um procedimento... isso aqui. É um Eu sempre procedimento... tive muita bochecha, então acho que eu vou ficar na minha. Tá tudo bem. A gente, como a gente perde o osso, que seria a base de tudo, Tá. perde a gordura, que é o recheio que fica entre a pele, é como se a pele fosse sobrando com o tempo. Tá. E aí dá a impressão de verdade. envelhecimento. É verdade, porque quando você faz cirurgia plástica, você tira Traciona excesso tudo. de pele. Exatamente. Não é isso? E, na verdade, não é excesso de pele, é falta do enchimento, porque a gente perdeu gordura e osso por esse processo todo. Então, o ácido, ele repõe a gordura, é isso? O ácido hialurônico repõe o volume que você perdeu pela tá, vida. o volume. E existe da gordura. Isso, e existem várias concentrações desse ácido, desde bem finos para você usar na pele, e existem produtos mais concentrados para usar próximo ao osso. Então você vai escolher o produto adequado e tratar da forma adequada. E sempre pensar que tem que devolver o que o paciente perdeu e não criar o que ele não teve, para a gente evitar aquelas aberrações que a gente vê aos montes por aí. Mas como é que você pode criar o que o paciente teve se você não conheceu ele antes? Você vai ter, a anatomia é mais ou menos a mesma em Tá. todo mundo. Os compartimentos são parecidos. Óbvio que vai respeitar formato de rosto, etnia, o sexo, se é homem ou mulher, tem algumas características, acompanhar a estrutura óssea de cada um. Então é isso que a gente faz, e sempre sem exagero, que é o que a gente vai problema repor. todo de cirurgia plástica, de procedimentos, é o excesso. O problema todo é o excesso. Eu acho que em tudo Não é? o excesso é ruim. Exatamente. Né? Porque o problema, por exemplo, Botox é uma coisa maravilhosa. Botox há 30 anos, Botox é o procedimento mais realizado no mundo para a estética. E vai durar durante muitos anos como carro-chefe ainda, porque o que ele faz, que é relaxar o músculo, dar aquela cara de descansado, nenhum outro procedimento faz. Nem o laser, nem o ácido hialurônico, nem nenhuma outra máquina, ou qualquer outra coisa. E os outros procedimentos vieram para somar depois desse tempo. E o ácido hialurônico, nesse formato de tratar gordura, osso, a parte profunda, é desde 2010. Então, são 8 anos, mais ou menos, que teve uma revolução nesse tratamento do envelhecimento. Mas olha só, o lifting continua? Quer dizer, as pessoas Sempre. continuam cortando e... Eu sempre falo que são coisas diferentes que podem ser associadas.
O que a gente faz com preenchedor, com a toxina botulínica, o lifting não faz, que é repor aquele volume exato. O que o lifting faz, que é tracionar, retirar excesso de pele, bolsas, o preenchimento não faz. Então, são coisas diferentes que muitas vezes vão ser somatórias no mesmo paciente. O que a gente sabe é, o paciente que provavelmente está tratando agora mais cedo, ou ele não vai fazer plástica mais tarde, ou ele vai fazer com uma idade mais avançada. Ele previne, né? Se você pensar... Mais cedo, quantos anos? Se você pensar As pessoas estão com 35 anos há fazendo 30, plástico. então, há 30 anos atrás... Botox. Tem pessoas muito exageradas. Há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, se fazia lifting em pessoas com menos de 40 anos. Hoje é inaceitável, não sei a idade de vocês aqui, mas se você pensar uma pessoa de 40 anos fazer um lifting é quase inaceitável. Sim. Então, cada vez está postergando mais isso. Mas Por causa dos outros procedimentos. Dos outros procedimentos. Mas o que a plástica faz, nenhum outro procedimento faz. Perfeito. Bruno, você não quer chamar uma pergunta? A gente tem mais uma pergunta, então vamos ver. Quem? Surpresa, eu não sei para quem que vai ser. Rodou. Eu sigo no tour aqui pela TV Brasil agora com a Clarice e tem pergunta. Então, a minha pergunta vai pro Dr. Daniel Coimbra, porque eu tenho o péssimo hábito de espremer espinha. E eu queria saber o que eu faço aqui, ó. Peguei sol, saiu um cravo, espremi e agora tô com essa mancha horrorosa. Além de esconder com a maquiagem, para realmente resolver o problema, o que eu faço? Ótima pergunta, Clarice, porque o tipo de besteira que a gente faz Nossa, eu com faço. o rosto, eu fico chocada. Posso nem falar porque... Você faz também? Ah. Caramba, espremer Às vezes espinha, você não passa maquiagem consegue. assim, fica Você É tá- irresistível, é irresistível. Geralmente a pessoa não lava a mão, então a mão já está contaminada, vai mexendo numa Na área que está ansiedade, inflamada e acaba piorando cada vez mais. O cuidado com a pele tem que ser contínuo. Então não existe um milagre que Não, mas vou responde passar, o caso da vou passar Clarice, o, é urgência. o remédio ali. Então sempre vai ter que cuidar a vida inteira. O principal nessa fase é protetor solar, ela não tem que evitar, preferência por produtos livres de óleo, maquiagens também que sejam oil free, também para evitar ali em cima, e pode se associar a clareadores para tirar a mancha que ela teve. Se ela é uma pessoa que tem tendência a formar cravo, espinha, tem que fazer limpeza de pele e usar produtos que evitem a formação desses cravos. Senão, toda vez que ela se De expor ao quanto sol... tempo em quanto tempo? Limpeza de pele. Depende a velocidade que a pessoa forma os cravos, os comedões. Tá. Então, tem pessoas que vão precisar a cada 3 semanas, tem pessoas que vão fazer a cada 2 meses. Então, vai depender muito de cada pele. E o mais importante não é só a limpeza de pele que vai evitar isso. Tem que tratar no dia a dia. Tem que usar algum produto que evite a formação dos cravos adequado para aquela pele. O que mais que ela falou? Conjunto de Era coisas. o cravo que E ela ela tinha botava mania de maquiagem em espremer. cima. Aí ela ficou com a mancha porque espremeu. Exatamente. Essa mancha, como é que ela vai A tratar? mancha, isso se chama hipercromia pós-inflamatória. Então, ela teve uma inflamação na pele e fez uma mancha escura. Isso leva tempo para desaparecer. O principal é não se expor ao sol ou qualquer outra radiação. Então, tem que usar protetor, tem que usar maquiagem com cor. E ela pode associar clareadores, que aí vai depender do tipo de pele de cada um. O senhor está na Santa Casa, não está? Sou professor da Santa Casa. Pois é, a Santa Casa tem um serviço maravilhoso, Tem Clarice. Exatamente. Maravilhoso. O serviço do professor Azulay lá é um serviço de referência em dermatologia, com experts na área em vários setores e o atendimento todos os dias da semana. Gente, eu vou virar uma vigia dos funcionários. Eu tenho que cooperar com Agora, o uma dúvida que você perguntou, Vera. Você falou sobre o colágeno. O colágeno a gente não perde? Foi abandonado o colágeno Não. por ele, olha só. Porque nada do falam-se colágeno. tanto em colágeno. Eu com as Não, eu tô minhas quase tomando amigas, colágeno. e aí as minhas amigas falam, tome esse suplemento, Isso, tome em isso. cápsulas, Todo mundo toma, tome. colágeno. E aí eu converso e fico na dúvida. Tem aquelas Assim, ó. balinhas de farmácia, né? balinhas Que de lá no colágeno. caixa. Tome. A produção de colágeno diminui muito pelo passar dos anos. A partir dos 20 anos, em torno de 1% ao ano que a gente vai perdendo. Mas não é só colágeno. A gente tem fibra elástica também na pele, Perde tudo. que dá essa mobilidade, que também elas vão se fragmentando com o passar do tempo. O que mais funciona para isso são bioestimuladores, são produtos que são aplicados na pele, que fazem o corpo produzir colágeno. Então, essas pílulas e essas coisas que indicam não é o ideal. Tomar colágeno não significa que ele vai parar na pele. Eu sempre falo para o meu paciente, mal provavelmente ele não vai fazer. Mas dizer pode que ele ser. vai funcionar para todo mundo, não. Não é verdade. Na O que a verdade, gente acredita... É mito. Seria ótimo se a gente ingerisse e fosse para a pele, né? Seria um produto excelente. Mas o que acontece? O colágeno é uma proteína e nós não absorvemos nenhuma proteína inteira. No nosso intestino ela é degradada e nós absorvemos os aminoácidos que a compõem. Então, sequer esse colágeno vai ser absorvido. Serão absorvidos aminoácidos assim como os de outras proteínas. Entendi. Por isso, essa propriedade não é verdadeira. Tomar colágeno não vai te Mas rejuvenescer. injetar, então... O de tomar, geralmente, são peptídeos de colágeno 10 miligramas que se fazem
Mas, não, como o Dr. Lucas falou, não quer dizer que eles vão parar na pele. Você pode ver praticamente, por exemplo, toma colágeno durante 6 meses e vê se fez algum efeito, continua, se não para. É pode, isso? pode. E o que a gente acredita Porque é... tem pessoas que se adaptam bem às coisas. É verdade, depende. Vai de organismo para organismo. E não é só isso. O que a gente acredita também é o paciente está fazendo algum procedimento para induzir a produção de colágeno, como a injeção de algum produto que vai fazer estimular colágeno ou no rosto ou no corpo, a gente faz essa reposição, que provavelmente a gente está colocando o operário ali com a seringa e o colágeno oral pode ser o tijolinho para fazer funcionar mais, como seria um whey protein para quem está malhando. Legal. Perfeito. Mais ou Bom, menos deixa eu isso. aproveitar essa dica da Clarice e perguntar para o Lucas o negócio de existem alimentos provocadores de cravos, espinhas, etc. Ó, amendoim. Não, eu como amendoim, não acontece nada. Eu não tenho nenhuma propensão a nada. Você também não tem. É, mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então, Certamente existe, e isso é uma propensão individual. Algumas pessoas têm uma tolerância menor a determinados tipos de alimento e suplementos alimentares. Então, chocolate, amendoim, whey protein, que é um dos suplementos mais consumidos, muitas vezes o paciente começa a tomar whey e desenvolve acne, às vezes no dorso, substitui por uma proteína de origem vegetal e esse efeito cessa. Então, existem muitos alimentos que provocam sim. Eu não tenho acne, mas preciso fazer limpeza de pele. Assim. então tá. Mas especificamente cravos, tem algum alimento, tem alguma relação, tem alguma coisa que provoca mais? Ou é característica individual mesmo? Não Tem a ver jeito? com vários fatores. O principal é o fator hormonal da pessoa, mas alguns alimentos também podem aumentar isso. Geralmente, esses produtos mais oleaginosos, como algumas sementes, tudo Então, isso o poderia... ideal é fazer um exame de sangue, checar Não, em todos... alguns... Na verdade, você vai fazer por eliminação. E algumas, por exemplo, suplementos vitamínicos com complexo B causam bastante acne no paciente. Tá louco, depois engorda. Então, tira da vida. Mas algo relacionado a estresse também pode provocar um aumento, um crescimento de... Também. Tudo que for... O estresse piora tudo que for inflamatório no corpo. Sim. Como a acne é uma doença inflamatória, então ela vai ser exacerbada pelo estresse também. Vamos lá, Daniel. Na dermatologia, o bom senso é fundamental. Essa época dando uma correria para o consultório, todo mundo quer estar bem para o final do ano. A gente fica louco para atender todo mundo. E tem que lembrar que o cuidado tem que ser contínuo durante o ano todo. O sol não é forte só no verão, ele é forte o ano inteiro, tem que se cuidar. E assim como a gente conversou de acne e outras doenças, o cuidado diário com a pele faz toda a diferença. E aí tem que consultar um dermatologista, especialista pela Sociedade de Dermatologia, que vai ser o profissional mais adequado para indicar o produto correto para cada pele. Eu tinha um dermatologista que já morreu, que era o Guilherme Quintais, ele dizia o seguinte: você acordou, lavou o rosto, passa filtro solar antes de ir para a sala. É um bom conselho? Exatamente. Não saio de casa sem protetor solar. Pode ser 6 da tarde, 7 da tarde, eu só saio de casa com protetor.